Você já ouviu falar do rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu? Ele construiu um magnífico templo para Deus, governou um vasto império e escreveu livros de sabedoria. Mas ele também cometeu grandes erros que custaram caro para ele e seu povo. Quem foi Salomão e por que ele caiu? Descubra neste vídeo. Saudações, pessoal! Antes de começarmos com o vídeo, peço humildemente que se inscreva neste canal se é novo por aqui, para que possa acompanhar os vídeos futuros. E deixe o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Prossigamos com o vídeo. Hoje vamos falar sobre Salomão, o terceiro rei de Israel, que viveu há cerca de 3.000 anos. Salomão foi um personagem fascinante, que teve uma vida cheia de glórias e fracassos. Vamos conhecer um pouco mais sobre sua história, seus feitos, seus pecados e suas consequências. Salomão foi o filho de Davi e Batseba, dois personagens que também tiveram uma história complicada. Davi foi o segundo rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu adultério com Batseba e mandou matar seu marido, Urias. Deus perdoou Davi, mas disse que sua casa sofreria muitas calamidades por causa de seu pecado. Uma delas foi a morte do primeiro filho de Davi e Batseba. Mas Deus também deu a eles outro filho, Salomão, que significa paz. Deus amou Salomão e enviou o profeta Natã para chamá-lo de Jedidias, que significa amado do Senhor. Salomão cresceu no palácio real, aprendendo com seu pai sobre Deus e sua lei. Ele também deve ter recebido uma boa educação, pois demonstrou desde cedo um grande interesse pela ciência, pela arte e pela literatura. Quando Davi estava velho e próximo da morte, ele escolheu Salomão para ser seu sucessor, em vez de seu filho mais velho, Adonias, que tentou usurpar o trono. Com a ajuda dos sacerdotes Zadok e do profeta Natã, Salomão foi ungido rei em Giom, uma fonte próxima de Jerusalém. Ele tinha cerca de 20 anos de idade quando começou a reinar. Uma das primeiras coisas que Salomão fez como rei foi oferecer sacrifícios a Deus em Gibeão, um lugar alto onde ficava o tabernáculo, a tenda sagrada que abrigava a Arca da Aliança. Durante a noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse para pedir o que quisesse. Salomão poderia ter pedido riquezas, fama, poder ou longevidade, mas ele pediu sabedoria. Ele reconheceu que era jovem e inexperiente, e que precisava de discernimento para governar o povo de Deus com justiça. Deus ficou satisfeito com o pedido de Salomão e lhe concedeu não só sabedoria, mas também riquezas, honra e paz, desde que ele obedecesse aos mandamentos de Deus. A sabedoria de Salomão logo se tornou evidente em todo o Israel e nas nações vizinhas. Ele julgava com equidade as causas do povo, como no famoso caso das duas prostitutas que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão propôs cortar o bebê ao meio e entregar uma parte a cada mulher. Mas uma delas preferiu abrir mão do filho para salvá-lo. Salomão percebeu que essa era a verdadeira mãe e lhe entregou o bebê. Ele também era capaz de resolver problemas complexos, de dar conselhos práticos e de ensinar verdades profundas sobre Deus e a vida. Ele compôs cerca de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, alguns dos quais estão na Bíblia, nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ele também tinha conhecimento sobre vários assuntos, como botânica, zoologia, astronomia e geografia. Ele recebia visitas de pessoas ilustres que vinham de longe para ouvir sua sabedoria, como a rainha de Sabá, que ficou impressionada com tudo o que viu e ouviu. Salomão não só foi sábio, mas também usou sua sabedoria para realizar grandes obras em benefício de Israel e de Deus. Ele fortaleceu seu reino, fazendo alianças políticas e comerciais com outros povos, como os egípcios, os fenícios e os árabes. Ele organizou seu governo, dividindo o território em 12 distritos administrados por governadores, que proviam o sustento do rei e de sua corte. Ele aumentou seu exército, sua marinha e seu arsenal, com carros, cavalos, navios e armas. Ele expandiu seu domínio, conquistando terras e cidades que pertenciam aos cananeus, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos heveus e aos jebuseus.
Ele promoveu o desenvolvimento econômico, social e cultural de seu povo, construindo estradas, muralhas, palácios, armazéns, estábulos, fontes e jardins. Ele incentivou as artes, as ciências e as letras, patrocinando artistas, sábios e escritores. Ele tornou Israel uma nação próspera, respeitada e admirada por todos. Mas a maior obra de Salomão foi a construção do Templo de Deus em Jerusalém, um projeto que seu pai Davi tinha em mente, mas que Deus reservou para ele. Salomão levou 7 anos para edificar o templo, usando os melhores materiais e os melhores artesãos. Ele seguiu o modelo que Deus tinha revelado a Davi e fez tudo com esmero e beleza. O templo era uma casa sagrada, onde Deus habitaria no meio de seu povo e onde os sacerdotes ofereceriam sacrifícios e orações em seu nome. Quando o templo ficou pronto, Salomão trouxe a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, e a colocou no lugar santíssimo, o compartimento mais interno e sagrado do templo. Então, uma nuvem encheu o templo, sinalizando a presença de Deus. Salomão fez uma oração solene, pedindo a Deus que abençoasse o templo e o povo e que ouvisse as súplicas que fossem feitas naquele lugar. Depois, ele ofereceu sacrifícios e celebrou uma festa com todo o Israel, que durou 14 dias. Foi um momento de grande alegria e devoção. Salomão tinha tudo para ser um rei exemplar, mas ele também tinha seus defeitos e suas fraquezas. Ele começou bem, mas terminou mal. Ele se desviou de Deus e de sua lei, e cometeu muitos pecados que provocaram a ira de Deus e a ruína de seu reino. Quais foram os erros de Salomão? Um dos erros de Salomão foi a sua ambição desmedida. Ele acumulou riquezas, poder e glória, mas não se contentou com o que Deus lhe deu. Ele cobrou impostos pesados do povo para sustentar seu luxo e suas obras. Ele também impôs trabalhos forçados aos estrangeiros. Um dos erros de Salomão foi a sua idolatria. Ele se deixou influenciar pelas suas muitas mulheres estrangeiras, que o levaram a adorar outros deuses, como Astarote, a deusa dos Sidônios, Milcom, o ídolo dos Amonitas, Quemos, o deus dos Moabitas, e Moloque, o deus dos Amonitas. Ele construiu altares e santuários para esses deuses, e até mesmo queimou incenso e ofereceu sacrifícios a eles. Ele abandonou o Senhor, o Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes, e quebrantou a aliança e os mandamentos que Deus lhe tinha ordenado. Um dos erros de Salomão foi a sua opressão. Ele explorou o seu próprio povo, impondo-lhe pesados tributos e trabalhos forçados, para sustentar o seu luxo e as suas obras. Ele também recrutou soldados e servos de entre os povos que ele tinha conquistado, e os tratou como escravos. Ele se esqueceu da justiça e da misericórdia que Deus requer dos reis. As consequências da queda de Salomão foram terríveis, tanto para ele como para o seu reino. Deus se irou contra Salomão e lhe disse que rasgaria o reino de sua mão e o daria a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, Deus não faria isso nos dias de Salomão, mas nos dias de seu filho. E por amor a Davi, Deus não lhe tiraria todo o reino, mas deixaria uma tribo para seu filho. Deus também levantou adversários contra Salomão, que lhe perturbaram a paz e a prosperidade. Um deles foi Hadade, o edomita, que escapou da matança que Joabe fez em Edom e se refugiou no Egito, onde se tornou amigo do faraó. Ele voltou para a sua terra e se opôs a Salomão. Outro foi Rezon, filho de Eliada, que fugiu de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e se tornou chefe de uma tropa de salteadores. Ele se estabeleceu em Damasco e reinou sobre a Síria, e se opôs a Salomão. O terceiro foi Jeroboão, filho de Nebate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão. Ele era um homem valente e capaz, e Salomão o tinha encarregado de todo o serviço da casa de José. Um dia, quando ele saía de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho e lhe rasgou o manto em 12 pedaços. Ele lhe deu 10 pedaços e lhe disse que assim dizia o Senhor: Eis que rasgo o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque eles me deixaram e se encurvaram a Astarote,
deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, pai de Salomão. Porém, não tirarei nada da sua mão, mas o farei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tirarei o reino e o darei a ti, isto é, as 10 tribos. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E te tomarei a ti, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que te mandar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi e te darei a Israel. E eu afligirei a descendência de Davi por isso, mas não para sempre. Salomão, sabendo que Jeroboão era um homem perigoso, procurou matá-lo. Mas Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, onde ficou até a morte de Salomão. Salomão reinou 40 anos sobre todo o Israel e morreu. E foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Mas Roboão não soube governar com sabedoria e prudência. Ele rejeitou o conselho dos anciãos, que lhe aconselharam a aliviar o jugo do povo, e seguiu o conselho dos jovens, que lhe aconselharam a aumentar o jugo do povo. Ele disse ao povo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então todo Israel se rebelou contra Roboão, e o seguiram somente os da tribo de Judá. E Jeroboão voltou do Egito, e foi feito rei sobre as 10 tribos de Israel. E assim se cumpriu a palavra do Senhor, que tinha falado por meio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. E assim se dividiu o reino de Salomão, e se formaram 2 reinos, o reino de Judá no sul, governado pela dinastia de Davi, e o reino de Israel no norte, governado por vários reis, que se sucederam com violência e instabilidade. E assim começou a decadência e a desgraça dos filhos de Israel, que se afastaram cada vez mais de Deus, e se entregaram à idolatria, à imoralidade e à injustiça. E assim se preparou o caminho para o cativeiro e a dispersão dos filhos de Israel, que foram levados pelos assírios e pelos babilônios e espalhados entre as nações. Salomão foi um rei que teve um começo glorioso, mas um fim trágico. Ele recebeu de Deus sabedoria, riqueza e honra, mas não soube usar esses dons para a glória de Deus e o bem do seu povo. Ele se deixou seduzir pelas mulheres, pelos ídolos, pelo poder e pelo luxo, e se esqueceu do Senhor, que lhe tinha feito tantas promessas e advertências. Ele perdeu a comunhão com Deus, a paz com os homens e a integridade do seu reino. A história de Salomão nos ensina muitas lições. Uma delas é que a sabedoria verdadeira vem de Deus, e só se mantém quando se obedece a Deus. Outra é que devemos ter cuidado com as influências negativas que podem nos afastar de Deus, como as paixões, os ídolos, o poder e o luxo. Outra ainda é que devemos ser fiéis à aliança que Deus fez conosco, e não quebrar os seus mandamentos, pois isso traz consequências graves para nós e para os outros. Salomão foi um rei que teve um grande potencial, mas que desperdiçou sua vida e seu legado por causa de seus pecados. Ele poderia ter sido um exemplo de fé, de amor e de justiça, mas se tornou um exemplo de infidelidade, de idolatria e de opressão. Ele poderia ter deixado um reino unido, forte e próspero, mas deixou um reino dividido, fraco e decadente. Mas a história de Salomão também nos mostra que Deus é misericordioso e fiel, e que ele não desiste de seu povo. Apesar de Salomão ter se afastado de Deus, Deus não se afastou dele. Deus continuou a cumprir as suas promessas e a preservar a linhagem de Davi, da qual viria o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Filho de Davi, o verdadeiro Rei de Israel e de todas as nações.
Jesus é o rei que Salomão não foi. Jesus é o rei que tem a sabedoria perfeita, que obedece a Deus em tudo, que não se deixa seduzir pelo mundo, que ama a Deus e ao próximo, que reina com justiça e paz, que oferece sacrifício por nossos pecados, que nos convida a entrar no seu templo, que é o seu corpo, que nos dá a sua glória, que nos faz parte de seu reino, que é eterno e inabalável. Possamos aprender com a história de Salomão e seguir o exemplo de Jesus, o nosso Rei e Salvador. Amém. Esperamos que esta história tenha lhe edificado. Se este vídeo lhe entreteu ou fez com que crescesse em conhecimento, peço que deixe o seu like e que se inscreva neste canal se ainda não é inscrito. Sua ajuda é fundamental para nós e nos ajuda demais. Agradecemos pela sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe a você e sua família. Até a próxima.